Opa, eu sou o Anui e eu quero começar o vídeo com uma pequena história. Lá pro meio de 2024, eu postei um vídeo sobre uma onda de infecção de trolls. E eu lembro que quando eu postei esse vídeo, ele não tinha dado muito certo. Porém, dando uma olhada nele atualmente, eu vi que ele tá com mais de 3.000 visualizações, que pro padrão do meu canal é muita coisa. Praticamente, se você ignorar a série de Jogos Esquecidos e Icebergs, esse aqui é o vídeo mais visto do meu canal. E eu agradeço cada um de vocês por isso. Ok, lindo, mas por que eu tô trazendo um remake dele? Primeiro, o vídeo não envelheceu muito bem. Segundo, que quando eu fiz ele, eu ainda não tinha visto nenhum dos filmes da franquia de Trolls. Então, algumas informações daquele vídeo não estão muito corretas. Mas tô aqui para corrigir isso. Então, pela segunda vez, vamos acompanhar Trolls Infection. Nós iniciamos a AU já com o mundo de Trolls sendo tomado pela infecção. E nesse comecinho nós vemos alguns personagens reagindo a toda essa situação. Começando pelo Rei Pepe, que depois do surto, levou todos os Trolls que ainda não haviam sido infectados para o antigo bunker do Tronco. E falando no Tronco, logo quando a pandemia começou, o Tronco desapareceu. E até agora ninguém faz ideia de onde ele está. E o desaparecimento do seu namorado, juntamente com toda a pressão de ter que governar um reino tomado por uma infecção, tá deixando a Rainha Pop completamente estressada. Chegando a um ponto dela simplesmente largar o cargo de rainha e se isolar dentro do castelo dos Bergen. E para piorar tudo, o Rei Pepe nota que tem alguém faltando ali, e esse alguém era o Creek, que é um dos vilões do primeiro filme de Trolls, onde ele trai o grupo da Pop e os entrega para a vilã do filme, a Selfie Basinski. Mas mesmo não sendo alguém bom, o Rei Pepe sai do bunker atrás dele. E bom, ele encontra o coitado já infectado, e logo depois o rei é dado como desaparecido. Mas a gente sabe muito bem o que realmente aconteceu com ele. Fora isso, nós também temos um vislumbre de outros personagens da franquia durante o surto, como o Cooper, que já estava nas últimas, e o Bitelo, que tinha perdido o Sr. Dinklage. Mas ele o encontra, porém o vírus já tinha tomado conta dele. Então, para a próxima parte, eu vou precisar dar um pequeno contexto dos filmes. Nesse universo, existem várias espécies de Trolls, cada uma com seu próprio governante e seu próprio reino. Reinos esses que são baseados em estilos musicais, como o rock, sertanejo, técnico e pop. Que, como você já deve imaginar, esse quarto aqui é o que é governado pela pop. Mas nesse universo, de um a um, todos os reinos caíram, sendo o primeiro deles o reino técnico, que deu o azar de ser o único deles que ficava embaixo d'água. Já que mais pra frente nós vamos descobrir que a água é justamente a principal forma de transmissão do vírus. E além da cidade técnico, a Vila da Sinfonia e a cidade da Vibe também foram destruídas, e todos os seus governantes foram mortos pelos infectados. Outro que merece destaque é a cidade do Vulcão, que era governado pela Rainha Barbie, que ainda não sabendo de toda a infecção e estranhando a falta de contato da Pop, ela vai até o Reino Pop. E infelizmente ela acaba dando de cara com o infectado, perdendo a vida ali mesmo. No meio desse apocalipse, o único local realmente seguro é a cidade dos Bergens, que por algum motivo são os únicos imunes a essa infecção. E por conta dessa imunidade, a cidade dos Bergens se tornou o principal refúgio para Trolls que ainda não foram infectados. E além de refúgio, a cidade também virou o principal centro de pesquisas por uma possível cura. E aqui a gente vai ter um daqueles clássicos avisos de segurança, que eu só vou focar nas partes mais importantes. Como o pedaço que explica como funciona a transmissão do vírus, ou melhor, a transmissão do fungo, o pontos fungos. E como falei antes, a sua principal forma de transmissão é pela água consumida por alguém. E assim que ele entra dentro do corpo do troll, o fungo começa a sugar todos os nutrientes do corpo do hospedeiro, até que o hospedeiro se torne apenas uma casca vazia. E dessa casca vazia sai um tipo de planta do fungo. Ou seja, além da água, o ar também pode ser uma forma de infecção. Mas um detalhe que diferencia a saúde de outras é que aqui os Trolls infectados não são um grande problema desse mundo, por dois motivos principais. O primeiro é que Trolls infectados são territorialistas, ou seja, sempre que um Troll é infectado, ele vai ficar andando por um determinado local e não vai sair dali. Então é só não entrar no território dele que ele não vai te atacar. O segundo motivo é que os Trolls são minúsculos. Sério, isso é um Bergen adulto e isso é um Troll adulto. Ou seja, por mais ameaçadores que os Trolls infectados pareçam, um Bergen normal consegue esmagar um deles apenas com um dedo. Inclusive, guarde essa informação sobre o tamanho dos Trolls, porque ela foi responsável por um mico que eu cometi no vídeo antigo. Beleza, Trolls infectados não são um problema. Tá tudo certo então, né? Não.
porque além de Trolls e Bergens, o mundo dessa franquia também é habitado por outras espécies, que não são imunes como os Bergens, porém a infecção deles não é tão forte como os Trolls. Com exceção de uma, os Radiants, que diferente de outras espécies desse mundo, os Radiants foram completamente proibidos de entrarem na cidade de Bergen, coisa que até então não tinha acontecido com nenhuma outra espécie desse universo. Fora isso, nessa nós também temos um daqueles clássicos guias de segurança, que eu não vou comentar aqui porque ele não é muito importante. Mas um detalhe interessante é que a figura que eles usam para representar o infectado não é um Troll, mas sim um Radiant, dando a entender que os Bergens estão com mais medo dos Radiants do que dos próprios Trolls. E esse medo vai ser justificado logo logo. Tanto o alerta quanto o guia foram feitos com o objetivo de tranquilizar a população, porém o efeito foi justamente o contrário. Todas as populações desse mundo começaram a ficar extremamente paranoicas, pensando que qualquer um poderia ser um infectado. Junto a isso, nós finalmente temos informações sobre o Tronco, que havia fugido da Vila Pop para encontrar os seus irmãos. E bom, ele conseguiu encontrar os seus irmãos e também o Kid Ritz, que segundo o próprio, ele era o único Radiant que havia sobrevivido, depois que o fungo tomou conta de toda a cidade deles. E isso muda completamente os planos do Tronco, já que o objetivo inicial dele era encontrar os seus irmãos e junto com eles irem até a cidade dos Bergens, onde era mais seguro. Porém, com o Kid Ritz isso fica mais complicado, já que, como eu falei, os Radiant são completamente proibidos de entrarem na cidade dos Bergens, e o Tronco não quer abandonar o Kid Ritz. Ok, mas por que todo esse medo dos Radiant? Bem, a explicação vem agora. Enquanto o fungo ainda está no corpo do hospedeiro, ele começa a fazer várias mutações no corpo desse hospedeiro. Porém, enquanto nos Trolls essas mutações eram menores, justamente pelo fato dos corpos deles serem extremamente fracos e não aguentarem elas, nos Radiants a história era outra, já que uma das características dessa espécie é a sua pele e corpos extremamente flexíveis, que permitiram com que o fungo pudesse se esticar, esticar, esticar e esticar, sem nenhum tipo de controle. E o resultado disso nós veremos na prisão onde a Veludo e o Cotelê foram mandados após o terceiro filme. Nesse local, o Cotelê ainda não foi infectado, já a Veludo bem. E aqui a gente descobre que o fungo transforma os Radiants em criaturas bem mais monstruosas e perigosas que os Trolls. Mas se vocês repararem, a Veludo, mesmo nessa forma, parece ainda ter algum tipo de emoção, dando um indício de que ela ainda não está totalmente fora do controle. Indo agora para o castelo dos Bergens, o Rei Gristle e a Rainha Bride chamam a Pop para mostrar algo na TV. A gente não sabe o que foi mostrado para ela. Porém, assim como no vídeo antigo, eu ainda continuo acreditando que o que eles encontraram e mostraram para ela era o corpo do seu pai, o Rei Pepe. O importante é que depois de ver essa fita, a Pop fica ainda mais determinada a encontrar o Tronco e pede ajuda do Gristle para isso, mas ele recusa ajudá-la, já que recentemente crianças Bergens começaram a desaparecer na cidade, o que deixou a pessoa que mora lá ainda mais paranoica, e o Gristle não podia abandonar o posto dele nessa situação. E a Pop, percebendo que não iria convencê-lo, decide sair do castelo e ir em busca do Tronco sozinha. Nesse momento, a AU vai dar um pequeno corte e ela vai nos apresentar outros personagens da franquia, como as gêmeas Senile e Cetin, que tem um cabelo grudado uma na outra. E aqui na AU, somente uma delas foi infectada, enquanto a outra apenas espera pelo pior. Outro que também aparece é o Guy Diamante, que havia perdido seu filho, o Tiny Diamante. E quando a cena corta, nós vemos o Tiny fugindo de alguma coisa. A gente também vê a coitada da Barbie, ainda tentando fugir do Troll infectado, mesmo sem um pedaço do corpo, mas logo ela é finalizada por um Radiant infectado, que aparece por ali. Radiant essa que também percebe o Tiny Diamante por perto, mas de última hora ele é salvo por alguém que atira na cabeça do monstro. E aqui eu vou aproveitar para poder corrigir um mico que eu cometi no vídeo anterior, onde eu falo isso aqui. E isso eu quero falar logo aqui no começo, que a AU a partir daqui começa a ficar uma bagunça. Por quê? Porque logo a gente vê que quem tava perseguindo o Tiny era um infectado. Mas a bagunça não é essa. A bagunça que acontece é quando simplesmente ele é salvo por um humano. Sim, nesse universo de Trolls Infection, os humanos são canônicos. Pois bem, reassistindo essa série,
eu percebi que na verdade isso não é um humano, eu que sou muito burro. Porque o próximo capítulo mostra a Veludo quebrando as grades da cela do Cotelê. Porém, ao invés de atacá-lo, ela o abraça. E na cena seguinte a gente vê os dois fora da prisão, com uma pistola. Não me pergunte como que ele conseguiu isso. Atirando na câmera e a palavra imune aparecendo na tela, dando a entender que o Cotelê é imune ao fungo. E aqui é deixado claro que quem realmente salvou o Tiny foi o Cotelê. Primeiro pela posição que os dois seguram a arma, que é a mesma. Segundo pelo casaco que o Cotelê coloca quando ele sai da prisão, que é o mesmo do cara que salva o Tiny. E terceiro pela frase que ele solta: "Minha garota tá faminta", se referindo provavelmente a Veludo, que deve estar se alimentando de outros infectados para sobreviver. Então não, humanos não são canônicos nesse universo, eu que sou muito lerdo. Depois de algumas horas, o Tiny foi encontrado por um Bergen. E quando questionado sobre o que ele viu naquela noite, a única coisa que o Tiny falava era sobre um tal homem alto com cabelo grande que salvou ele. E mesmo não dando muitas provas para isso, os Bergen decidem colocar ele em isolamento. E voltando para a cidade dos Bergens, o caos que já estava grande ficou ainda maior quando os desaparecimentos de Bergen e Trolls não infectados começaram a aumentar. Fora que a notícia sobre o sumiço da Rainha Pop saiu a público. Isso somado ao descaso dos Bergen com os Trolls, erros no governo do Gristle, e o fato de que uma das responsáveis pela caça do fungo era a Seth Baranski, que no primeiro filme foi a grande responsável por preparar os Trolls para serem comidos pelos Bergens. Ou seja, ela não é uma pessoa muito querida pelos Trolls. Tudo isso fez surgir nos Trolls um sentimento de raiva contra os Bergens, principalmente contra o Rei Gristle. E todos esses Trolls revoltados começaram a se reunir em mutirões, liderados pela Nina, e estava furiosa com o descaso que os Bergens fizeram sobre o sumiço da Pop. E também pelo Guy Diamante, que não gostou de ter sido separado do seu filho. E os dois juntos conseguem sequestrar o Tiny Diamante e o levam para fora da cidade de Berg, onde o Rei Tracy e essa Troll que eu não faço ideia de quem que é, os aguardavam. E ali o Guy deixa o seu filho nas mãos do rei. Pelo que dá a entender, esses dois estão criando um tipo de grupo paralelo fora do controle dos Bergens, e estão aos pouquinhos tirando Trolls saudáveis da cidade e os levando até esse grupo. Voltando para a cidade de Bergen, o Guy e a Nina ouvem um barulho vindo da floresta, e esse barulho vinha da responsável por todos os desaparecimentos da cidade, a Rachel. In the frost, it rests in peace with skin stolen from the children, like a beautiful dove in snow, quietly, alone, afraid, asleep. Where are the mothers, the owners who've manifested the children who now sleep in the snow? Why do you blame me? I'm scared of the feet I walk with, the teeth I grew in. I want to cry too. Na cena, nós podemos ver ela devorando o que se parece ser um corpo de um Berg, confirmando que sim, é ela quem estava sequestrando os Bergs da cidade. Mas eu vou aproveitar esse momento para falar mal dessa AU, porque uma coisa que eu não falei no vídeo antigo é que quando eu vi esse pedaço da Rachel pela primeira vez, eu não sabia quem que era essa personagem, o que é compreensível, já que naquela época eu ainda não tinha assistido nenhum dos filmes da franquia. Porém, quando eu reassisti a AU, dessa vez tendo assistido os 3 filmes da franquia, eu ainda não faço ideia de quem diabos é Rachel. E pesquisando no Google, a única coisa que aparecia era a dubladora da Barbie. Mas dando uma olhada no TikTok, eu finalmente descobri que Rachel foi o nome que alguns fãs deram para essa figurante que aparece por 2 segundos no terceiro filme. Sinceramente, eu só não vou reclamar mais, porque o terceiro filme da franquia praticamente não dá nenhuma atenção para nenhum Region que não seja o Aveludo e o Cotelê. E olhando por essa perspectiva, até que faz sentido os fãs inventarem nome para figurantes. Enfim, para finalizar, nós voltamos para o castelo, onde a situação não é das melhores. Os desaparecimentos continuam e a população está começando a ficar brava com o rei. E no quarto, a Bridget não consegue dormir por causa da preocupação com o reino e com o sumiço da sua amiga Pop. E assim como ela, o Gristle também está com problemas de insônia. Enfim, o último capítulo dessa AU não é exatamente o capítulo, mas sim uma prévia de um futuro capítulo, com um desenho dos pés da Veludo e uma frase que diz: "Um rosto horrível é melhor do que a sua verdadeira face." E se você assistiu
assistiu o meu vídeo antigo e tá se perguntando de onde diabos veio essa prévia, é porque com grande orgulho eu venho aqui anunciar que a Cher Noyes, a criadora da U, voltou a trabalhar nela. Já que no outro vídeo eu tinha falado que ela tinha abandonado Trolls Infection para poder focar em outros projetos dela. E isso era verdade naquela época, porém pelo que parece, a criadora voltou atrás nessa decisão e a U vai continuar, o que pra mim é uma notícia boa. Enfim, o vídeo foi esse, obrigado por terem assistido. Eu gostei muito de refazer essa série, foi muito bom porque eu também percebi como que eu evoluí nos vídeos. Mas bom, redes sociais na descrição e tchau.